Damn tenta ser desesperadamente Jordan Peele em vão. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre Them, ou Eles, ou Outros, como foi traduzido aqui no Brasil se eu não estou enganado, que é essa nova série original Prime Video de terror. Que bom, não é nem tão terror assim. Fica aqui o aviso, esse vídeo vai ter alguns spoilers da série, mas no geral eu acho que não é nada que possa estragar a sua experiência. E vai ter também um episódio do Tênis Verde, que é o meu podcast com a Nathalie, em que a gente vai comentar mais a fundo sobre várias coisas que ocorrem dentro da narrativa mesmo. Então fica o convite para você escutar e também assinar no seu agregador de podcasts favorito o nosso podcast. A primeira vez que eu fiquei sabendo de Them foi quando o trailer foi divulgado, eu assisti e fiquei, caramba, como isso lembra Jordan Peele? Pra quem não conhece, o Jordan Peele, onde você estava nos últimos tempos, antes de mais nada, mas o Jordan Peele, ele é um diretor até que recente, ele tem poucos filmes, mas são filmes excelentes. Tanto o Corra quanto Nós são ótimos filmes, são filmes maravilhosos, que falam sobre racismo por diferentes perspectivas. E aí quando eu vi o trailer de Them, eu falei, caramba, isso lembra muito Us, lembra muito Nós. E se de fato eles estão indo por esse caminho, eu fico minimamente curioso e com expectativa de ver o que essa série pode fazer. E Them, dando apenas um contexto, é uma série antológica, ou seja, cada temporada conta uma história fechada em si mesma e ela tem o subtítulo de Covenant, que dentro do contexto da série dá para traduzir como Pacto, que tem a criação do Little Marvin, que é meio que o primeiro grande trabalho dele, e tem a produção executiva da Lena White. Mas terminando de ver a primeira temporada, o único sentimento que ficou comigo foi desgosto de tantos erros que essa série tem. A trama acompanha a família Emery durante a década de 1950, saindo do sul racista dos Estados Unidos em busca de uma vida melhor no norte, indo morar num bairro branco de East Compton. Porém lá, eles se deparam com a vizinhança racista e com assombrações na casa. Uma coisa que joga muito contra a série, em primeiro lugar, é a sua duração. Ela tem 10 episódios que vai de 30 e poucos minutos a 50 e poucos minutos, e no geral você sente que não há a menor necessidade de ser uma série com 10 episódios, porque ela é muito lenta, ela é muito arrastada, eu acho que é diferente ser lento e ser arrastado, ela é muito arrastada em alguns momentos, porque ela não tem necessariamente o que contar, então ela vai segurando muitas informações para soltar muito aos poucos, muito em doses homeopáticas, e aí acaba não funcionando. Daria para facilmente condensar essa história num 6 episódios e tornar a narrativa mais dinâmica. Mas para mim, o maior problema da série reside na temática dela e como a série desenvolve ou não desenvolve essa temática. Porque ela usa como plano de fundo a questão da grande migração negra dos Estados Unidos, que ocorreu entre a década de 1910 e 1970, mais ou menos, dos negros saindo do sul do Jim Crow para tentar buscar uma vida melhor no norte. A gente acompanha isso pela perspectiva da família Emery e a gente acompanha eles se mudando para essa vizinhança que é tomada por pessoas brancas que são cidadãos de bem e eles sofrendo racismo atrás de racismo. E a série meio que fica presa só nesse ponto. Eu diria que há uma forte temática que daria para ser desenvolvida aqui, porque há alguns pequenos momentos durante toda a primeira temporada que você vê um vislumbre de onde a série poderia ir, onde ela poderia abordar, tanto na questão da família tendo que lidar com os vizinhos, principalmente a figura materna da família, quanto o pai, que é um engenheiro que vai trabalhar num local muito específico de engenharia e lá também é tomado por brancos, e como que ele é tratado naquele local de trabalho também. Nesses pontos você sente que a série poderia crescer, só que acaba sendo muito pouco os pequenos momentos que ele coloca esse tipo de situação. Porque em conjunto a isso, há ainda o fator sobrenatural de terror da série. E é justamente nesse ponto que não tem como não lembrar de Lovecraft Country, que é uma série que saiu em 2020 no HBO, que é uma criação da Misha Green, baseado num livro de mesmo nome, que é uma série excelente, que consegue sim usar os elementos sobrenaturais como parte da sua narrativa, que também conta a história de personagens negros num Estados Unidos extremamente segregacionista, mas mais do que isso, é uma série que nunca reduz os seus personagens a simplesmente vítimas de racismo
e as dores que isso carrega. E aqui em Them é justamente o contrário, é uma série desgastante de se acompanhar, porque ela não está necessariamente desenvolvendo seus personagens ou esses conflitos, é apenas racismo atrás de racismo, dor atrás de dor, trauma atrás de trauma. É muito desgastante acompanhar isso durante 10 episódios em que os personagens simplesmente estão à mercê de tudo o que está acontecendo. Mas ok se você visse que há um sentido para isso acontecer em termos de temática, de narrativa, o que ele quer contar, o que ele quer criticar. A série em nenhum momento acaba fazendo isso. Ela reduz os personagens apenas a esse ponto, e aí parece em vários momentos que eu tô acompanhando quase que um torture porn, algo que foi feito apenas pra chocar, e do choque não sai nada. Você fica só tipo, por que vocês estão indo tão longe ainda nisso, sendo que eu já entendi o ponto que vocês querem fazer? Isso me incomodou pra acompanhando Them, porque primeiro, beleza, se fosse algo mais calcado na realidade para ele querer desenvolver uma narrativa crítica, mas aí vem o elemento fantástico, vem o elemento sobrenatural dentro dessa narrativa, que tira às vezes a trama da realidade, e ainda assim quando tira, ela não acrescenta nada, porque o fator terror dessa série é risível. Ela se resume ou a jumpscares extremamente baratos, que às vezes não tem explicação nenhuma, ou aquele tipo de enquadramento que tem uma parte do cenário que está toda escura, e aí você vê um vulto, uma penumbra ali, e é simplesmente isso que se resume o terror dessa série. Mas pra não dizer que foi um total desperdício do meu tempo, há algumas pequenas coisas que eu gosto muito na série. Eu já citei uma delas, que são esses pequenos momentos, e um desses momentos é por conta do pai, que eu acho que é o melhor personagem dessa primeira temporada, que é o Henry Emery, que é interpretado pelo Ashley Thomas, porque ele tem sim um range de atuação que ele consegue passar toda aquela dor, aquele sofrimento, aquele sentimento de culpa que ele tá carregando por conta do que aconteceu no passado da família, pelo filho mais novo deles, o primeiro filho homem que ele junto com a mulher tiveram, mas aí com a Lucky no caso, só que aí no 5º episódio a gente descobre que a criança morreu, como a criança morreu, que é um episódio extremamente pesado, extremamente violento. Como eu disse, é uma série que todo momento te traz um desconforto inacreditável de assistir, e o 5º episódio é um desses episódios. Falando sobre o Henry, eu acho que ele é muito bom, o ator manda muito bem, e principalmente como esse sentimento de culpa que ele carrega é transformado nessa assombração que é blackface, que blackface é uma coisa que acontecia muito no passado, que é extremamente racista dentro da história do cinema, não só na história do cinema, mas até hoje em dia acontece, tem pessoas que fazem isso que acham que é de bom tom, mas não é, em que atores brancos faziam personagens negros e aí eles pintavam a cara para parecer que eram pessoas negras. E aí é muito interessante como isso é feito na série, como que essa assombração acaba sendo essa personificação da culpa que o Henry carrega, mas também é extremamente assustador, sem precisar necessariamente dar sustos. E tem uma outra coisa que eu gostei na temporada, mas que ela não sabe pra onde ela quer levar, que é a Betty, que é a vizinha branca, boa cidadã, boa dona de casa, que fica extremamente incomodada pelo fato dos vizinhos negros mudarem para frente, que é interpretada pela Alison Pill, que ela manda muito bem também na série, em compor essa pessoa desprezível. Só que assim, primeiro a série não desenvolve muito bem pra onde ela quer ir com essa personagem, e aí quando ela tenta dar uma justificativa também fica meio jogado, e aí no final, depois que tem um momento que é muito catártico pra gente que tá acompanhando, quando ela toma uma bela de uma tapa na cara, toma um tapão na cara, somem com a personagem, jogam ela numa outra situação, numa outra narrativa, e ela nunca mais volta. Eu sinceramente não gostei dessa primeira temporada de Them. Tomara que pras próximas evolua o nível de narrativa que quer ser contada e como é contada, porque eu acho que depois de Watchmen, que também é da HBO, o próprio Lovecraft Country, que souberam elevar como contar narrativas de personagens negros, como devem ser contadas essas narrativas, essa primeira temporada de Them soa ultrapassada, mas parece que ela deveria ter saído anos atrás, e não agora em 2021, em que ela não tem nada o que acrescentar. E aí quando eu cito o Jordan Peele no começo do vídeo, que é um diretor iniciante também, ele fez 2 filmes, os 2 filmes dele, com 3 horas de duração, se para pra pensar na duração dos filmes, consegue ser melhor do que esses 10 episódios todos de Them. Não basta você querer emular a estética, o estilo do diretor,
você também tem que saber contar a história bem contada. E no final das contas, gente, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu recomendo pra vocês que vá ver os 2 filmes do Jordan Peele, vá ver o Watchmen, vai ver Lovecraft Country, que são obras excelentes. Não perca o seu tempo com Them. E é isso, esse é meu vídeo comentando sobre a série. Se você assistiu e gostou, meus parabéns, deixa aqui embaixo nos comentários por que você gostou. Se você não vai assistir, deixa aqui também. E é isso, assina o canal, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.